pessoal, tudo bem? Deus abençoe a cada um que tenha nos acompanhado. Nós estamos aqui, para mais um. Desta vez nós vamos falar alguns textos, que relacionado a Jesus Cristo e seus discípulos, e voltado também à questão dos fariseus, e da hipocrisia deles, e que nós não podemos ser igual. Então vamos começar aqui. Vamos lá, tudo bem, pessoal? Mateus capítulo 23, versículo de 1 a 5. Então disse Jesus à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, para que eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Fazem seus filactérios bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Então, antes de mais nada, o que é filactérios? É uma vestimenta, Tem uma vestimenta que tem algo por cima, um arranjo, Então, eles usavam túnicas, principalmente, os que eles estão dizendo assim, que eram os sacerdotes, os fariseus, e eles usavam aquelas rouponas, falavam bonito, entendeu? E quando eles falam assim que eles sentam na cadeira de Moisés, isso está querendo dizer assim, eles agem com a autoridade de Moisés, que Moisés, ele sentava para ensinar o povo, a lei que veio os 10 mandamentos, essa lei de Moisés, mas foi a lei que Deus passou para Moisés passar para o povo, Então, aqui diz que eles sentam na cadeira, os que revestem da autoridade que foi otorgada a Moisés. Mestres da lei, fariseus, então eles sentam na cadeira de Moisés, com quem diz assim, eles pegam essa autoridade que Moisés tinha, eles agem igual, eles falam a verdade, eles pregam a verdade, que é da lei, mas não praticam aquilo que pregam. E isso é muito triste. Por que eles fazem isso? Porque eles falam bonito, eles querem aparecer, eles se vestem, de uma forma que venha a se apresentar, a ostentar, a querer serem santos mais do que os outros, e ali eles começam a ensinar. Mas Jesus diz o quê? Vocês podem ouvir, eles estão falando a verdade, e vocês podem obedecer, porque é a lei, é a verdade, mas vocês não pratiquem o que eles praticam, porque eles estão praticando o que eles não pregam. É muito interessante isso, gente, porque às vezes a pessoa diz assim, não, mas tal pessoa assim prega, mas não vive o que prega. Então eu também não vou para a igreja ouvir essas pessoas. Jesus falou o contrário. Ele falou, é para ir, é para obedecer a palavra. Deixa eles. Só não pode fazer o que eles fazem. Então, antigamente a gente não tinha muita opção, Hoje, naquele tempo lá, da lei, você não tinha muita opção, Era a sinagoga, era ali que todo mundo ia, que os judeus se reuniam, Jesus era judeu, ele também se reunia, na igreja. Hoje, a gente até tem como escapar, desses que... Nós damos sorte, graças a Deus, desde de Cuiabá, de muitos anos lá, aqui, graças a Deus, a gente sempre congregou com líderes que pregaram e praticaram o que pregavam, Mas se acontecer de eles não praticarem o que pregam, não é por isso que eu vou abandonar a palavra de Deus. Seguir aos ensinos de Jesus, porque seguir aos ensinos. Jesus estava instruindo seus discípulos, que estava próximo da sua morte e subir aos céus, e ele quis deixar bem claro que a palavra dele não ia. Tem uma passagem bíblica que diz, todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então obedeçam a palavra e não as ações de muitos que pregam a palavra e não cumprem.
Então, ao invés da gente, e aí a gente pega uma lição para a gente também, que leva a palavra, que leva a mensagem de Deus. Então, ao invés da gente falar a verdade, mas não cumprir, isso a gente está atrapalhando outras pessoas a entrarem pelo caminho. Porque tem gente que é fraco, né? Ele não consegue entender isso que Jesus está falando. Que é para você obedecer a palavra. E não olhar para aquilo que eles fazem, o contrário do que eles pregam. Mas nós precisamos falar menos, falar só o que está na palavra de Deus mesmo, não ficar inventando muita história, muita coisa, né? E cumprir e fazer as nossas ações para que eles vejam que nós estamos falando aquilo que a gente pratica. E isso é uma responsabilidade muito grande para quem leva a palavra de Deus. Ainda vamos para João 13, 36 a 38, que aqui a gente já começa a falar, né, dessa véspera da morte de Jesus, né? E aí a gente vai frisar bem esses outros versículos sobre Pedro, né? Que a gente vai ver que deu muito trabalho para o Senhor, mas que no fim se converteu de verdade. Então vamos lá. Nesse livro citado, João 13, 36 ao 38, Simão Pedro pergunta para Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. E Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo que antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Então, tá aí, ó. Falou demais e não cumpriu, né? Que a gente vai ver que Jesus já conhece todo mundo, né? Conhece tudo que vem pela frente. Jesus conhecedor do presente, do passado e do futuro. Tudo. E ele sabia do que Pedro era capaz. O que se passava na cabeça dele. E que Pedro, às vezes, falava, mas não cumpria o que falava, como muitos fazem no dia de hoje. Exatamente. E ele, então, fez uma profecia para ele, né? Acho que Pedro nem prestou muita atenção nessa palavra, mas na ocasião correta ele se lembrou dela, né? Que foi no livro de Mateus, né? Voltando aqui agora para o livro de Mateus, no capítulo 26, e o versículo 69 ao 75. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. E isso no momento que Jesus tinha sido preso. Estava sendo julgado. Ele foi preso lá no jardim do Getsemane, né? Onde Judas o traiu, entregou ele para os soldados, e ele veio para esse local para ser julgado. Pedro veio e foi fora, ficou lá no pátio, sem querer aparecer, né? Sem querer dizer que ele era discípulo, mas chegou a criada e falou isso aí para ele. Contudo, ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez, dizendo: não conheço esse homem. E isso porque ele queria morrer por Jesus. Ele não estava pronto. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Vejam só, gente. Pedro, ele sempre, né, acompanhou Jesus desde os 3 anos de ministério de Jesus. Ele andava com Jesus, ele comia com Jesus, ele via os milagres de Jesus. Ele não conseguia cumprir aquilo que ele falava. Ele pregava uma coisa e depois fazia outra. Então, Jesus já deixou claro para ele: não, Pedro, você não é toda essa coisa, não. Pensa que você não vai me negar, porque você vai me negar 3 vezes.
E além de negar, ele ainda amaldiçoou, jurou que não tinha nada a ver com Jesus. E a mulher falava, não, você parece com os deles. E olha que momentos antes, quando Jesus ia sendo levado para ser preso, o próprio Pedro desembanhou a espada e decepou a orelha todo animado. do soldado que ia para algemar Jesus para levá-lo preso, né? Jesus repreendeu ele, pegou a orelha do soldado e recolocou no lugar e diz que ele estava indo por sua própria vontade. E Pedro não precisava agir dessa forma. Porque Jesus disse assim, né? Eles não vão me tomar a minha vida, eu a dou. Eu dou a minha vida por amor de vocês. Então, não é ninguém que está tirando. Sou eu que estou entregando. Só que Pedro, nós temos que ter cuidado para a gente não agir igual Pedro, né? Ele era impulsivo. Ele agia assim de supetão. Após a morte de Jesus e ressurreição, ele mudou de atitude, né? Que nós vamos ver aqui mais adiante. Mas acontece que eu estava pensando aqui sobre isso. Será que nós, como cristãos, estamos andando como os cristãos? Porque, queira ou não, eles reconheceram ele pela forma dele agir e falar. Porque nós, cristãos, temos uma forma diferente também de falar, de andar, de vestir. Nós temos um comportamento diferente. E Pedro tinha isso. Mas, não, você é um deles, é muito parecido, você está falando igual ele. É devido ao sotaque do povo galileu, né? Também, né? Então, partindo agora para o livro de João, no capítulo 21, e o versículo 15 ao 17, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros, ou das minhas ovelhas, em outras traduções. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: apacenta ou pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Por que ele perguntou 3 vezes? Porque ele tinha negado ele 3 vezes. Agora ele teve que confessar Jesus 3 vezes, que amava Jesus. Que ele tinha mudado, e o próprio Jesus reconheceu a mudança, porque senão teria. Mas tem uma coisa interessante. Repreendido naquele momento, né? Mas tem uma coisa interessante, gente, ó. Vamos prestar atenção, que até na morte de Jesus, Pedro não tinha se convertido ainda. De forma alguma. E até quando Jesus estava lá no Calvário, lá na cruz, quem que ficou lá até o final? O João, discípulo amado de Jesus. Ficou lá até o final, tanto é que Jesus ainda disse para a mãe dele, para Maria, disse assim: mulher, eis aqui o teu filho, mostrando para João: eis aqui tua mãe. Era um pedido de que João cuidasse dela. Então ele estava lá, mas Pedro não estava lá. E esses versículos aqui que acabamos de ler, em João 21, esses versículos aqui mostram isso, que foi lido, que aconteceu depois da morte de Jesus e da ressurreição dele. Por quê? Jesus apareceu aos discípulos depois que ele ressuscitou. Ele ressuscitou em carne e osso, tanto é que ele comeu com os discípulos. Fala aqui no começo do versículo, né? Porque depois de comerem, Jesus assou ali uns peixes, né? Lá, na praia. E onde que Pedro estava quando Jesus ressuscitou? Pedro voltou a pescar. Estava lá trabalhando. Foi tocar a sua vida normalmente. Ele não acreditou que Jesus iria ressuscitar. A Ele maioria deles não acreditaram, nem Tomé acreditou. Tomou a vida deles para frente e foi. Só que Jesus chegou lá, apareceu lá, né? E esses versículos estão falando depois de que Jesus ressuscitou. Aí Jesus falou para Pedro essas palavras. Pedro tinha pescado a noite toda, né? Nessa ocasião. E não havia
pego nem um peixe. E já estava desanimado, ia voltando para casa. Jesus manda ele voltar lá, fala, não, volta lá, lança a rede pro lado Ele saiu direito. do barco, veio correndo, porque ele viu Jesus lá. Ele veio correndo, né? Jogou uma capa e veio. Só que aí Jesus falou assim, tem peixe aí, né? Não pegamos nada, então volta aí. Joga a rede para a direita, né? Voltou assim, desanimado, né? Mas nós fizemos a noite inteira e não conseguimos, mas pela tua palavra eu vou obedecer. Aí foi a hora que ele reconheceu, Jesus realmente ressuscitou, né? E Jesus aqui, ele fala para Pedro cuidar das ovelhas, quer dizer, ele coloca Pedro como pastor dos irmãos da igreja primitiva lá, do local, né? Ele coloca, por que ele coloca? Porque Deus conhece o futuro. Daí a pouco, em Pentecostes, Pedro recebe o Espírito Santo. Pedro vira outra pessoa. Isso a Bíblia, assim, E Jesus já sabia que ele ia ser outra pessoa. Jesus estava no negócio. A Bíblia afirma que ele não tinha muito conhecimento assim, da palavra, né? Ele era um pouco, falando assim, Meio analfabeto. semi-analfabeto, mas o poder de Deus, quando chegou nele, Ele aí ele teve pregou, palavra para pregar. ele pregou para 5.000 pessoas. E essas pessoas se converteram a Jesus. Então, ele falou da palavra, mas ele também já estava agindo como cristão. Quer dizer, não é só falar, nós temos que dar o nosso testemunho, nosso exemplo de cristão. Mesmo que as pessoas, alguns critiquem, zombem da gente, não tem problema. Nós estamos seguindo o ID e o mandado de Jesus Cristo. Então, não tenhamos medo de falar aquilo que nós também praticamos. E muitos dos que nos ouvem já devem ter pensado sobre esse assunto que falamos. Muitos aí falam, eu vejo pastor dando golpe, eu vejo pastor falando que preciso crer em Jesus, mas eles fazem coisas medonhas, mas aqui a Bíblia nos adverte para não olhar para essas coisas. Jesus já deixou falar desde aquele tempo. Então não olhe para essas coisas. Não faça o que eles Leia fazem. a palavra, siga o que está escrito e não pratique, né, os erros que o líder ou qualquer pessoa que lhe fala de Jesus pratique. E assim você será bem sucedido com esse ensino que o próprio Jesus deixou para os seus discípulos. E aqui nós temos também que esclarecer um fato. Jesus, ele pediu para Pedro cuidar da igreja que estava ali, sabe? Ali em Jerusalém, né? Ali na Galileia, ali por onde Jesus passou, naquelas regiões, né, que Jesus morava. Aquelas igrejas, porque Pedro, ele morava ali. Então, como se Jesus tivesse designado ele, ali vai ter uma igreja, então você vai cuidar daqueles irmãos. Só que Jesus, ele não falou assim, Pedro, você da agora para frente, você é um papa. Não, você não acha isso na Bíblia. Naquela época não era igreja, era nem existia. Sinagoga, né? E nem existia essa palavra papa. Porque isso veio acontecer, veio surgir, né? Então, a igreja romana, que o imperador, né, permitiu, né, que tivesse essa igreja cristã, já tinha matado muitos cristãos, permitiu, mas da forma dele. Tinha que ser da forma que ele quisesse. Então, ali foi constituído um líder maior, né, para governar o mundo, né, que é no caso do Papa. E que não foi Pedro I Papa, não, porque foi depois de muitos anos que a igreja primitiva, ela não tinha nome, só chamavam ela de cristão, já fizemos até um vídeo sobre isso. Eles foram chamados cristãos, mas não tinha nome de igreja, denominação de igreja. Então, a primeira igreja não era a igreja romana, era aquela igreja lá do interior, lá de onde Jesus, né, morava. Aí depois que veio Paulo e pregou, né, que Jesus transformou ele, e ele pregou, né, para todo lado, Fundou muitas igrejas. Fundou igrejas para todo lado e tudo. Mas aqui, a gente vê claramente. E aí aqueles que dizem assim, que Jesus falou assim, eu sou a pedra,
eu sou a rocha, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra que Jesus está dizendo ali é Ele que é a rocha, né? É uma pedra, ninguém é suficientemente bom ou santo para Deus fundar uma igreja sobre ele. Então a igreja cristã ela é fundada sobre o nome de Jesus Cristo, tá? Pedra angular. Assim, a gente está só esclarecendo que é biblicamente, tá, gente? Não é palavras soltas nossas. Nós estamos tendo muito cuidado de não falar, né, aquilo que não está aqui dentro da palavra. E aqueles que duvidarem ou tiverem, né, algum questionamento, podem comentar, perguntar, né, aquilo que a gente não souber, já procurar, vai estudar e vai trazer em outro vídeo para vocês, tá bom? Eu até tinha me esquecido também, mas eu fico muito feliz, né? Nós ficamos muito felizes quando vocês passam para frente. Várias pessoas falam comigo, né? Irmãs, pessoas até que não são evangélicas falam: olha, eu mandei para o meu grupo, olha, eu mandei para alguém que não conhece essa palavra, está precisando. Faz o mesmo aí, né? Curte, compartilha, para ajudar, né, no nosso trabalho aqui. É importante, né, que as pessoas que nos ouvem comentem, né, curtam, compartilhem, porque é dessa forma que a palavra será remetida para outras pessoas também tomarem conhecimento. Exatamente. E o nosso interesse aqui é só esse, tá? É só esse ide, porque Jesus ele mandou, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, ele mandou a gente ir. Ele não pediu. Ele não falou assim, se você tiver tempo, ide. Ordenou. E nós estamos cumprindo uma ordem essa do ordem mestre, de Jesus. Né? Uma ordem do patrão, todo mundo cumpre, né? Uma ordem de Jesus, da mesma forma, deve ser cumprida. Mais ainda, né, gente? Então, ficamos por aqui, né? Agradecemos a vocês, ficaram até o final. E fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês ricamente. E até o nosso próximo